O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam tudo isso um desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Dom Adelar, meu irmão, bispo emérito, queridos padres, perdemos o Toninho. Querida comunidade, e uma saudação especial ao nosso coral, à equipe de animação. Olha, o time do Papa ia se encantar de ouvir esse povo. Eu já participei, completei 35 anos de padre. Eu confesso que não tinha participado ainda de uma celebração com tanta vivacidade. Vocês percebem a beleza e a riqueza da nossa igreja, os símbolos, os cantos, tudo são 2000 anos de história. É um encanto, é uma doçura participar de uma celebração assim. A gente sai com a alma leve, faz bem para o espírito as melodias, os cantos, e esta história, 4.000 anos de história. 2 anos na Bíblia, e de lá para cá temos a tradição viva. São 4.000 anos agregados na nossa liturgia. Somos uma igreja milenar. Eu não consigo entender
Como é que alguém deixa uma igreja tão viva, tão completa, tão rica de símbolos, para de repente ir para uma igreja de uma garagem, de um fundo de quintal, que só tem a palavra? Claro, a palavra é muito importante, mas nós temos a integralidade da palavra. Aliás, a palavra que eles têm, herdaram de nós. Sim, nós somos uma igreja completa, e viver a celebração da ressurreição do Senhor não é só uma informação, é uma vivência. Por isso, a melodia, o canto, a proclamação clara e definida de todas as leituras nos ajudam a mergulhar no mistério. Começa com a celebração da luz, com a bênção do fogo novo, acendeu o círio no fogo novo, ou seja, a remontar a história desde a criação, desde a era do fogo. Deus vem se comunicando com o povo de lá para cá e vem aperfeiçoando esta comunicação e vem sinalizando que o seu desejo é que o ser humano supere as trevas e sejam de luz. Mas algumas vezes nos deparamos com tristes trevas em todos os tempos, também no nosso. Diante do Círio Pascal, a proclamação do hino pascal, um pouco longo, mas alegre e jubiloso, canta a libertação do povo do Egito. Toda a liturgia da palavra, a obra da criação, a redenção, ou melhor, eu peguei alguns textos e foram lidos outros. Ao todo são 9 leituras. Nós só lemos 7, para não ficar muito longa. Mas a Páscoa dos judeus, aquela bonita narração, esse texto não pode faltar, em que a coluna de fogo que ilumina uns é treva e obscuridade para outros. A história dos profetas, fidelidade, povo fiel, povo livre. Quando o povo de Israel cai na tentação de adorar o Deus Baal, que, como diz o Salmo, é um Deus que tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta, tem olhos, mas não vê, é um Deus de madeira. Mas era o Deus dos cananeus, e que era um Deus que não exigia nada de ninguém, concordava com qualquer maluquice. Quando a gente se afasta da igreja, da comunhão eclesial, facilmente a gente desenvolve uma ideia equivocada de Deus. Às vezes até vem aqui e não gosta do que ouviu e vai embora se consolar com um fantoche de Deus. É uma pena quando isso acontece. Troca o certo pelo duvidoso. Se é ruim com a igreja, sem ela é muito mais difícil atingir a meta pela qual viemos a esse mundo. São Paulo fala do batismo, a Páscoa do cristão. Como os judeus, ao atravessarem as águas, tornaram-se livres, um povo a caminho da terra prometida, também nós, através das águas do batismo, nos tornamos povo livre. Povo livre-se fiel. Quando a gente é infiel, adora os Baals da vida, aí vem as escravidão dos vícios, das drogas, das brigas, das inimizades, que nos tiram a alegria de viver. Assim foi em toda a história. Escravos do Egito. Infiel, vem a escravidão da Babilônia, da Pérsia, de Roma. A história vai se repetindo. Quando o povo é fiel,
é livre. Quando é infiel a Deus, inventa suas loucuras, é um povo escravo. E entre nós hoje temos muita gente livre, mas também temos alguns escravos. Muita gente do dia, da luz, mas também temos gente da noite, né? Às vezes madrugada dentro, os carros roncando, fazendo aqueles barulhões imensos. Todas as cidades têm isso. São gente de luz ou da noite, das sombras. Todo caso, pensemos, o que aclamamos hoje? Isso renova o meu batismo, a minha disposição de viver serena e sinceramente em fidelidade ao Senhor? A Páscoa significa passagem. Passagem de menos vida para mais vida. Por isso, cada ano é oportuno. Podemos nos perguntar, o ano passado, quando eu celebrei a Páscoa, aqui ou em outra igreja, eu era melhor ou pior do que eu sou hoje? Eu cresci na fé ou diminuí a minha fé? Ou permaneci o mesmo? Se permaneci o mesmo, não houve Páscoa. Se eu decresci, houve escravidão. Mas se eu estou melhor, estou amadurecendo, aprofundando a minha fé, brigo menos, me invoco menos, sou mais paciente, mais tolerante, julgo menos, sou menos intransigente ou racista. Então, sim, você está crescendo na fé. É Páscoa. Por isso que a igreja recomenda confessar-se ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, para que a gente possa passar o apagador na velha vida de homem pecador, para que surja o novo homem da luz. Uma boa confissão faz bem. E olha, vocês aqui de Cascavel valorizam muito este sacramento, e isto é muito bom. Dá um pouco de trabalho para os padres, né? Bastante, né? Mas é a época da safra, o agricultor na safra trabalha dobrado também, né? Para os padres, a época da Quaresma e da Páscoa é a safra, então bastante exigente. Mas a gente se alegra com os frutos, com a presença de vocês, com a fidelidade de vocês, com a adesão que vocês têm à nossa igreja. Que bom, Deus seja louvado por esta presença viva. Então a Páscoa não é um evento do passado. Não só estamos fazendo memória do passado, também. Mas a Páscoa do passado deve iluminar a Páscoa nossa do dia a dia, a Páscoa nossa de cada ano. E assim a gente vai crescendo. Ou numa expressão que me é muito simpática, a gente vai treinando para o céu, de Páscoa em Páscoa até a Páscoa definitiva, a eternidade. Se nunca celebrarmos Páscoa, provavelmente não estaremos preparados para a Páscoa eterna. Conta a história que um jovem aprendiz temeroso em sua relação com a morte, procurou o seu mestre. Chegando ao templo, ajoelhou-se e abriu-lhe o coração. Mestre, sinto vergonha de dizer, mas eu tenho medo da morte. O que eu devo fazer? Como posso fazer para superar esse medo? O mestre, paciente, ajoelhou-se ao seu lado. Nós estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida. E isto é um erro, disse o mestre, e continuou.
existem outros tipos de morte e nós precisamos morrer todos os dias. Todos os dias, mestre? Eu já tenho medo de morrer uma vez. Quem dirá morrer todos os dias? Interrompeu assustado o jovem aprendiz. Retoma o mestre. A morte nada mais é do que uma passagem, uma transformação. Não existe planta sem a morte da semente. Não existe embrião sem a morte do óvulo e do esperma. Não existe borboleta sem a morte da lagarta. Isto é óbvio. A morte nada mais é que o ponto de partida para o início de algo novo. É a primeira fronteira entre o passado e o futuro. Vendo que o semblante do aprendiz dava os primeiros sinais de alegria, o mestre continuou. Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo, que acha que ainda tem muito tempo pela frente. Se quer ser um bom profissional, mate dentro de você o universitário descomprometido, que acha que a vida se resume em estudar apenas o suficiente para passar nas provas. Quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de você o jovem inseguro, o ciumento, ou o solteiro solto, que pensa que pode fazer planos sozinhos, sem dividir espaços, projetos e tempo com mais ninguém. Enfim, todo o processo de evolução exige que matemos o nosso eu passado e inferior. E qual o risco de não agirmos assim? Perguntou o jovem. O risco está em tentarmos ser duas pessoas ao mesmo tempo, perdendo o nosso foco, comprometendo nossa produtividade e, por fim, prejudicando o sucesso. Muitas pessoas não evoluem porque ficam se agarrando aos erros do passado, não se projetam para o que serão ou desejam ser. Elas querem viver nova etapa, mas sem abrir mão da forma como pensavam e agiam antes. Acabam se tornando projetos inacabados, híbridos, adultos infantilizados. Você quer ser alguém? Líder, pai, mãe, cidadão, cidadã, amigo, amiga? Melhor e mais espiritualizado? Então, o que você precisa é matar em si, hoje, para que nasça e possa ser aquilo que você deseja tanto. É Páscoa, é processo, é libertação. Dia após dia, a Páscoa nossa de cada dia. Poderíamos nos perguntar ainda, já concluindo, a nossa campanha da fraternidade. Será que em relação ao meio ambiente, à ecologia integral, podemos dizer que será Páscoa a partir desta campanha? Ou vai continuar tudo igual? Papa Francisco nos desafia a vivermos um ano de esperança. E a esperança não é para atingir aquilo onde nós já chegamos. A esperança é a perspectiva de chegar onde não estamos. Sobretudo, a esperança da vida eterna. Alimentemos, pois, a esperança de novos dias, de vida nova. E a Páscoa vai se renovando e vai acontecendo sempre de novo.
Parabéns a todos os que viveram com intensidade esse tempo de Quaresma, abriram mãos de alguma coisa que lhe dava prazer. Agora termina a Quaresma, ufa, estou livre. Vai sentir aquele alívio. Isso é Páscoa. Se você não se promoveu ou não se impôs nenhuma privação, a Páscoa vai ser morna. A Quaresma precisa cobrar algo de nós, para que a gente viva na prática a alegria desta libertação, desta passagem. Parabéns a você que fez uma boa confissão, desejando ser melhor a cada dia. Você já é a alegria do Senhor. Você já está com um treinamento bem aguçado para o céu. Parabéns, não desanime. Força, coragem. Passamos esta Quaresma, outras virão, até abrir-se a porta da eternidade. E podermos ouvir a tão desejável expressão: vinde, vinde bendito do meu Pai, para o reino que desde a eternidade está preparado para vós, para ti, para você. O contrário disso, afastai-vos, malditos, não vos conheço, não sei quem sois. Isto é a decisão da sua eternidade. Parabéns a vocês que estão caprichando. E assim, desejo a todos vocês uma feliz e abençoada Páscoa de cada dia. E assim, a Páscoa completa da eternidade. Que assim seja. Amém.